Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que estão me assistindo. Me chamo Marlos Ronque e estou falando aqui de Ponta Grossa, Paraná. Eu trabalho há mais de 30 anos na Casa Espírita Paz, Amor e Caridade. Essa casinha bonitinha e simpática que está aí no vídeo. O objetivo de estarmos fazendo este vídeo é passarmos os ensinamentos da doutrina dos espíritos a todos aqueles que estiverem interessados. Isto porque nós temos absoluta certeza que esses ensinamentos transformam a nossa vida, nos deixam mais lúcidos, fazem com que a nossa jornada seja feita com mais seriedade, com mais certezas e com menos sofrimentos. Então, nós estamos fazendo um estudo superficial a respeito do livro dos Espíritos. E eu gosto de frisar que é superficial e que nós não temos o objetivo de esgotar o assunto. Na realidade, o nosso objetivo é chamar a sua atenção, despertar o seu interesse, a sua curiosidade, para que você mesmo vá, ou vocês mesmos vão às obras básicas e possam aprender. Então, nós estamos no Livro dos Espíritos, na segunda parte que fala sobre o mundo dos espíritos, no capítulo 7 que fala sobre a reencarnação, que temos todos esses itens que estão aí na tela. E hoje nós iremos tratar da reencarnação no item simpatias e antipatias terrenas. Já estamos no vídeo de número 44. Então, vocês têm 44 vídeos para despertar a sua curiosidade. Na pergunta de número 386, dois seres que se conheceram e se amaram numa existência podem se encontrar em outra e se conhecerem. Ou seja, alguém que eu conheci em uma vida anterior e que eu conheço hoje, eu me lembrar dele nas vidas passadas? Já vamos responder. Mas antes, eu gostaria de contar a história que eu tirei do livro Laços de Amor. Esse livro que está aí na sua tela. Deixa eu ver se eu consigo. Este aí, ó. Este livro, Laços de Amor. Espírito Francisco, ditado para o médium Andrei. Então, a história que nós vamos contar. Vamos ajeitar aqui. Aí. É da doutora Eliana, uma médica de 26 anos, que é solteira, que mora com seus pais, mora com uma família muito bem organizada, tem 2 irmãos mais novos. Se sente muito feliz porque tem uma família feliz, porque tem uma profissão, porque tem trabalho, né? Doutora Eliane, durante um plantão, precisou ir até o carro para pegar alguns objetos que ela necessitava. Então saiu do consultório onde ela estava e, a caminho do carro, escutou um choro de criança. E, quando foi ver, havia um recém-nascido entre as folhagens do jardim. Pegou a criança e de imediato levou até o berçário e acionou imediatamente o serviço social. Constataram que a criança não tinha documentos, não tinha nada para identificá-la e nem identificar mãe. A doutora Eliana caiu de amores por esta criança já desde o primeiro instante que colocou os olhos sobre ela. Houve assim uma atração, uma simpatia por aquela criança. Ela teve um prazer todo especial em pegá-la no colo, em acariciá-la, para fazê-la, para aquecê-la, porque ela estava gelada, e para acariciá-la, né? E, em decorrência desse sentimento tão bonito que apareceu, passou a acompanhar todo o processo junto ao serviço social. Num belo final de semana em que Eliana não estava de plantão, acordou um pouquinho mais tarde, no domingo, e, acordando,
tomou seu banho, arrumou-se, desceu para a cozinha para tomar o seu café e lá encontrou a sua mãe, que, embora fosse cedo ainda para o almoço, já estava toda apressada para o almoço e contou para Eliana que estavam esperando um convidado do pai para o almoço. Daí, então, Eliana tomou o seu café e, em seguida, foi auxiliar a mãe. E mãe e filha ali começaram a conversar. Quando Eliana disse para a mãe que tinha tido um sonho sui generis, né? Onde ela havia se encontrado com um homem, um jovem, né? Muito bonito, muito bem afeiçoado, muito inteligente, muito conversador. Né? E se aproximaram e começaram a conversar, mas ela não se lembrava do que tinham conversado, né? E acordou e ficou com a imagem desse rapaz na sua memória, aquela imagem viva, né? De repente escutaram a campainha e o pai foi atender, era o seu amigo que estava chegando. Eliana então aprontou uma bandeja com refrigerante, um copo d'água, quis ser gentil e foi levar até eles. E quando entrou na sala, levou um susto tão grande que derrubou tudo no chão, copo, bandeja, foi um barulhão danado, assustou todo mundo. E muito constrangida, limpou tudo, voltou para a cozinha, pegou de novo e levou e voltou para a cozinha de novo. E a mãe quis saber o que tinha acontecido com ela, né? E daí ela, assustada e um pouco assustada, meio admirada, meio sem saber direito o que estava sentindo, disse para a mãe que o amigo do pai, que tinha acabado de chegar, era o jovem com quem ela havia acabado de sonhar. Coisas da vida, c'est la vie. Durante o almoço, travaram uma conversa muito gostosa, o rapaz com toda a família. Um rapaz inteligente, uma família muito boa. Então, conversaram bastante. O rapaz se chamava Sérgio, um advogado, solteiro, vindo de uma família humilde do interior do estado. E a sintonia entre Sérgio, família, e principalmente entre Sérgio e Eliana foi quase que imediata. Né? E ele, se sentindo muito à vontade, começou a contar coisas da vida dele, inclusive que ele era um espírita, estudioso da doutrina dos espíritos. O domingo passou, o rapaz foi embora. Durante a semana, a doutora teve um outro sonho que chamou muito a sua atenção. Ela sonhou com a sua avó materna, que já havia falecido há muitos anos. E no sonho, a avó contava para ela que ela estava muito viva e vivia num lugar muito bonito com o seu companheiro, o seu marido dessa última encarnação. E ela pedia para Eliane que ela fosse até Sérgio para escutar as explicações que ele tinha para dar. Bom, acordou, foi trabalhar e durante todo o dia só aquele sonho passando pela sua casa mental, até que resolveu ligar para o Sérgio e marcar um almoço, né? O Sérgio ficou espantado com o telefonema da doutora, porque ele também havia ficado com uma forte impressão dela durante o almoço. Bom, se encontraram, foram almoçar, conversaram bastante, principalmente sobre o espiritismo, né? E, inclusive, ele a convida a conhecer uma casa espírita e ela aceita. E tempos mais tarde, encontro vai, encontro vem, foram na casa espírita e ali começou um namoro entre os dois. Sérgio começou a explicar para ela, então, os fundamentos da doutrina dos espíritos. Tá? O tempo foi passando, os dias foram se passando, e Sérgio percebeu que a doutora andava meio angustiada e resolveu perguntar para ela por que ela estava assim tão estressada, ansiosa, né? E daí ela, não aguentando, contou para ele do recém-nascido, daquela criança que chamava tanto atenção e por quem ela havia se apaixonado, né? Contou toda a história, como a encontrou, o que estava acontecendo no berçário, e contou que havia se apaixonado pela criança e que gostaria muito de poder adotá-la, mas não podia, porque ela era solteira, né?
Contou que já estava lá há 2 meses no berçário e que provavelmente não demoraria muito para ter uma família ou para que ela fosse transferida para uma instituição que pudesse cuidar dela, né? E ainda corria o risco de ser adotada por qualquer um, né? E ela perdesse completamente o contato com aquela criança. O tempo foi passando e depois de tudo que ela falou, o Sérgio pensou e um dia convidou de novo para o almoço e fez uma sugestão. Que tal nós nos casarmos? Foi um baita susto, né? Aliás, foi uma bela de uma surpresa. Helena foi pega de surpresa, mas gostou muito porque já havia, assim, uma sintonia muito forte entre os dois. Contaram para toda a família, se aprontaram tudo, né? E casaram e adotaram o nenê, dando-lhe o nome de Maria da Graça. A doutora, nesta época, já frequentava a casa espírita e já apresentava os primeiros sinais da sua mediunidade através da clarividência. Ela já tinha insights, já conseguia detectar espíritos e às vezes até conversar com eles. Bom, contrataram uma empregada porque os dois trabalhavam e precisavam que alguém ficasse em casa, não só cuidando da casa, como ficasse também cuidando do nenê. Então, contrataram uma moça chamada Regina, que era uma jovem forte, uma jovem bonita, que não era uma ilustre desconhecida. Regina morava com uma tia, e esta tia trabalhava para os pais da doutora Eliane. Então, era alguém conhecido, que já tinha uma certa confiança. Regina contou que teve uma infância muito, muito difícil. Ela não sabia quem era o pai e foi abandonada pela mãe. Criou-se praticamente sozinha. Teve um namorado, se apaixonou por ele, combinaram o casamento. Ela engravidou e ele desapareceu da vida dela. Não quis contar para a tia para não dar esse desgosto. Sentia ao mesmo tempo vergonha e tristeza e raiva também por ter sido abandonada sozinha. A barriga foi crescendo, ela saiu da escola porque não queria que descobrissem que ela estava grávida e uma amiga dela contou a respeito de uma fazenda, uma amiga que sabia da história, né? Contou a respeito de uma fazenda onde precisavam de uma moça para trabalhar e que, quem sabe, ela pudesse ficar lá até o final da gravidez. Regina gostou dessa história, contou uma história meio esquisita para a tia, que ia parar de estudar porque queria ter uma nova experiência, ia para uma fazenda onde tivesse uma vida diferente. E a tia não pôde fazer nada porque ela já estava decidida e Regina, então, foi embora. Deixou da escola e foi para essa fazenda. Desde o começo da gravidez, Regina não gostava da criança. Sentia verdadeiro ódio por esta criança. Porque por causa da criança, vejam bem, por causa da criança, e não por causa dela, né? Por causa da criança, ela teve que deixar da escola, teve que ir embora da casa da tia, teve que ir para uma fazenda, perdeu o namorado. E ela estava se sentindo muito infeliz e fez de tudo para perder essa criança. Dava soco na barriga, xingava a criança, batia a barriga na parede, tomou alguns chás que falaram para ela. Nada. Era uma gestação forte, com a evolução bem tranquila. E quando chegou aos 9 meses da gestação, Regina estava meio surtada, meio desesperada, meio perturbada, fugiu da fazenda, voltou para o Rio de Janeiro, não sabia nem por quê, mas voltou para o Rio de Janeiro. Desceu do ônibus e andando pelo bairro, entrou em trabalho de parto e caiu na calçada. Foi atendida por uma senhora já de certa idade, que pela sorte tinha sido uma parteira. Essa senhora levou Regina para dentro da sua casa e a assessorou, porque o parto foi ali, na hora iminente. No que Regina se recuperou as suas forças, percebeu que aquela senhora havia ido dormir, já era alta madrugada. Regina fugiu da casa, levando a criança. Não sabia direito o que fazer com aquela criança, mas levou-a.
completamente desnorteada, completamente perturbada, sem saber direito o que fazer na sua vida, estava passando em frente a um hospital e teve a ideia de deixar a criança lá, alguém iria achá-la e dar um destino para ela. Então, deixou a criança entre as folhagens no jardim do estacionamento. Bom, voltou para a casa da tia depois, contou uma outra história bem esquisita, né? E voltou para a casa da tia e estava morando lá até que surgiu a oportunidade deste trabalho. Bom, toda a família veio conhecer Maria da Graça e todos queriam saber a história desse nenê. Cada parente que chegava lá, Sérgio e a doutora Eliana contavam essa mesma história. E Regina começou a prestar atenção na história e começou a cruzar as informações, cruza aqui, cruza ali, hospital, folhagem, idade da criança. E Regina chegou à conclusão que aquele nenê adotivo era o seu filho. Aí, quando ela chegou a essa conclusão, que foi quase uma certeza, perturbou-se demais. Ficou muito agitada e, naquele momento em que a família estava reunida, e eles contando a história, pediu para a patroa se ela não poderia sair para passear um pouco, porque ela estava sentindo a necessidade de caminhar um pouco. Não, a patroa consentiu, né? Ela desceu e foi andar na orla, na calçada, mas estava assim tão distraída com os seus pensamentos, né? E que não estava nem enxergando por onde andava. Ora olhava para baixo, olhava para o céu, ora olhava para os prédios à sua volta, até que de repente bateu em um homem e iria cair estatelada no chão se este homem, o Feliciano, não a segurasse, né? Senão, com certeza, a queda seria evidente, iminente, e ela com certeza iria se machucar. Bom, Feliciano era um homem maduro já, e falante, conversador, né? Pediu para ela se sentar, percebeu que ela estava um pouco descontrolada, né? E não sabia muito o que fazer, começou a contar um pouco da vida dele. Contou que ele era baiano, que estava no Rio de Janeiro porque precisava trabalhar, que gostaria de juntar um dinheirinho para poder voltar depois e começar um negócio na Bahia. E contou que ele era sozinho, né? E a Regina foi se acalmando e acabou participando da conversa, porque Feliciano era assim uma alma boa. E também contou que ela também era sozinha, que trabalhava como doméstica em um apartamento ali por perto, né? Bom, se sentindo melhor e mais calma, Regina despediu-se e retornou para o apartamento. E daquele dia em diante, com a certeza de que a criança era realmente seu filho, sua filha, né, Maria da Graça, passou a cuidar de Maria da Graça como se ela fosse realmente a mãe, né? E Feliciano e Regina passaram a se encontrar mais vezes e dali uns tempos estavam namorando. Desse dia em diante, Regina, quando estava sozinha em casa, sempre que podia, se aproximava do berço, se ajoelhava ao lado do berço, fazia uma oração e pedia desculpas a Deus e desculpas à filha por tê-la abandonado. Pedia perdão por tudo que ela fez, que poderia ter terminado de uma tragédia, mas com a graça de Deus tinha terminado bem. O tempo foi passando, Regina participava de muitas coisas dentro da família. Sérgio e Eliana instituíram o culto do Evangelho no lar. Regina passou a participar e entrou em contato com os fundamentos da doutrina, com os ensinamentos, começou a entender melhor a respeito da vida, entrou em contato e começou a entender a respeito de reencarnação, a lei divina, a justiça divina, e começou a se sentir melhor, mais harmonizada, mais equilibrada.
O tempo foi passando e um belo dia, conversando com Feliciano, ele conta para ela que alguns problemas estavam acontecendo com a sua família, principalmente com a sua mãe, e que ele havia decidido voltar para a Bahia. Regina ficou desesperada e, com a partida do homem que ela amava, do seu namorado, ficou olhando para ele assim com aquela cara de e agora o que vai acontecer? E Feliciano então aproveita esse momento de ansiedade dela e a pede em casamento. Fazem planos de voltarem para a Bahia. Ele conta que já tem uma boa reserva, que dá para começar um negócio que pode sustentá-los, né? E que existe uma boa perspectiva. E Regina aceita. Regina aceita, conversa com o Sérgio e com a doutora Eliana, agradece por tudo que fizeram, se sente culpada por estar indo embora, mas recebe do casal uma mensagem incentivadora, né? Motivadora para que ela continuasse a sua vida, para que fosse feliz, lutasse para ser feliz ao lado deste homem que eles também já conheciam e que haviam aprendido a gostar. Regina, então, antes de sair, escreve uma carta extensa e a deixa num local X da casa, né? E pede para a patroa que dali tantos dias procurasse o envelope, mas antes não. E nessa carta, Regina conta toda a sua história, agradece ao casal por tudo que ela aprendeu, o que ela aprendeu a respeito de bondade, de lealdade, de sinceridade. Reconhece que ela hoje era uma pessoa muito melhor com a convivência que teve dentro daquele lar cristão espírita. Conta a sua história sem esconder nada. O casal se emociona saber de tudo aquilo, né? E naquele momento em que eles estão assim emocionados, os dois abraçados, os três com a filha, né? A doutora Eliana tem um insight assim, através da sua clarividência, e um espírito muito bonito, cheio de luz, assim, aparece para ela e só diz, e só conta uma frase, mais nada. Muito bem. Este foi um maravilhoso reencontro. Essa foi a historinha que nós tínhamos para contar hoje. Então, existem espíritos? Por que não os vemos? Como é que eles se comunicam? Para que serve a reencarnação? Existe um planejamento antes das reencarnações? Existe vida depois da morte? Encontraremos amigos e parentes depois da morte? São os questionamentos que nos chegam de pessoas que estão iniciando na doutrina dos espíritos, ou espíritas muitas vezes, que têm essas dúvidas e trazem a mim e aos trabalhadores da Casa Espírita Paz, Amor e Caridade. Aliás, esse também é uma das motivações para eu fazer estes vídeos, porque através de uma história simples, singela, tão gostosinha, que a gente aprende muito, né? Tem muitos ensinamentos nessas histórias. É só a gente ir dando as pinçadinhas e ir atrás, no Livro dos Espíritos, atrás das respostas. Então, na pergunta 386, dois seres que se conheceram e se amaram numa existência podem se encontrar em outra e se conhecerem. Não podem se reconhecer, mas podem sentir-se atraídos um pelo outro. Frequentemente, as ligações íntimas provenientes de uma afeição sincera possuem essa causa. Duas pessoas se aproximam uma da outra por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas de fato resulta da atração de dois espíritos que se buscam em meio à multidão. Não seria mais agradável para esses espíritos se eles pudessem se reconhecer? Nem sempre. A lembrança das existências anteriores pode trazer inconvenientes maiores do que o homem pode imaginar. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que época estiveram juntos. Por isso que é bom nós lermos essas histórias da nossa doutrina,
principalmente aquelas que nos contam como é que foi a morte, o desencarne, como é que foi o reencontro na espiritualidade, e quando vem a história também dos porquês, né? Por que aconteceu isso? Qual foi a causa disso? Qual foi a causa daquilo? Isso traz muito ensinamento para a gente e nos deixa mais confiante na vida, nos dá mais, aumenta a nossa fé no nosso Senhor, na justiça de Deus, o nosso Pai. A simpatia entre os espíritos tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Não, nem sempre. Dois espíritos que têm uma afinidade se procuram naturalmente, sem que exista a necessidade de terem se conhecido em encarnações anteriores. Dois espíritos que têm a mesma vibração podem se sentir-se atraídos. Dois espíritos ruins, dois espíritos bons. Se eles vibram na mesma energia, eles se atrairão, né? O encontro que acontece entre algumas pessoas e que atribuímos ao acaso não poderia ser o efeito de uma relação de simpatia? Entre os seres pensantes, existem laços que os homens ainda não conhecem. O magnetismo é quem dirige essa ciência que mais tarde todos compreenderão melhor. Ou seja, nós somos ligados uns aos outros, principalmente aqueles que amamos. E durante a nossa jornada aqui na Terra, nós nos atraímos, não é obra do acaso, são leis, são efeitos que nós ainda desconhecemos. Mas com a evolução, com os conhecimentos que vamos adquirindo, nós muito em breve entraremos em contato com todo este conhecimento. Pergunta 389, qual a origem da repulsa instintiva que sentimos por certas pessoas logo à primeira vista? São espíritos antipáticos entre si que se reconhecem de imediato, sem se falarem. É aquilo que nós acabamos de comentar. Espíritos que vibram na mesma energia se atraem, bons ou maus, simpáticos ou antipáticos. A antipatia instintiva é sempre sinal de um espírito com natureza má? Dois espíritos não são necessariamente maus apenas por não simpatizarem um com o outro. A antipatia entre eles pode ter como causa um modo diferente de pensar. Só isso. Mas à medida que vão progredindo, as divergências se apagam e a antipatia desaparece. Nossa, isso acontece tanto no nosso dia a dia, né? A gente vive comentando, puxa vida, fui apresentado para não sei quem lá, a princípio não gostei da cara, mas depois conversa vai, conversa vem, nossa, que pessoa boa, como foi bom encontrá-la, como foi bom encontrá-la, como foi bom conversar, ficamos bons amigos. Isso é muito comum no nosso dia a dia. Nossa, e chegamos ao fim. Hoje deu 28 minutos. Então, conforme as nossas promessas, né, vídeos rápidos, né, para não ser maçante, né? Então, chegamos ao final e desejo e espero que vocês tenham gostado. Desejo muita paz, muito amor, muita alegria, muita harmonia nos seus corações. Desejo que todos vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês sejam felizes, muito felizes. Então, lutem para que vocês possam ser felizes ou possa ser feliz. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.